Olá, irmãos, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite. Irmãos, o que acontece com a nossa alma quando nós morrermos, irmãos? Se o Espírito Santo nos injeta de dentro para fora a alegria da salvação, quando recebemos o diagnóstico médico que temos poucos dias de vida, irmão, ficamos muito alegres e não com medo. Por quê? Porque nós sabemos o que vai acontecer com a nossa alma depois que nós sairmos desse corpo. E esse corpo, por sua vez, embora ele vá para a terra e vá se decompor lá, ele vai ser restituído, restaurado e glorificado e a nossa alma vai voltar para ele. Mas o que acontece com a nossa alma nesse período transitório entre a morte do corpo, enquanto a alma está consciente, e a ressurreição, onde a alma e corpo, agora corpo glorificado, volta a estar junto para sempre? Como o Senhor Jesus ressuscitou fisicamente. Ele diz para Tomé: me toque. Então a nossa alma, a gente dorme e fica inconsciente dormindo, enquanto o corpo apodrece, a alma está dormindo? Não, irmãos, não. O sono da alma é uma doutrina estranha ao Espírito Santo. O Espírito Santo não entende essa doutrina. Vamos ver nas Escrituras Sagradas, mas eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai querido que está no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu não estou ao vivo e nem de forma presencial com os irmãos que estão assistindo este vídeo, Pai. Mas assim como Paulo disse, ausente no corpo, mas presente no espírito, estou convosco, quando se dirigiu aos irmãos na cidade de Corinto. Então, eu não estou presente fisicamente, Pai, mas o Espírito Santo está com esse irmão que está orando agora, seja dias depois, seja ainda hoje, Pai. E nós oramos junto no mesmo Espírito, Pai, que é o Espírito Santo. Então eu peço que o Senhor, Pai, dê discernimento aos irmãos que assistirem esse vídeo para entender que nós estamos conscientes, Pai, no outro lado da vida, Pai. Quando as portas da vida eterna se abrirem para nós, imediatamente após a morte, o último suspiro, estamos conscientes em espírito, interagindo num mundo muito dinâmico, enquanto nosso corpo dorme, Pai. Então, quando fala em dormir, é só o corpo, Pai. E nós vamos ver isso nas Escrituras agora. E que o Teu Espírito Santo conceda fé aos meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Então vamos lá. Sendo sucinto e evitando ser redundante, eu já começo de 1 Pedro 3, verso de número 17. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, ou porque melhor é que sofram fazendo o bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazendo o mal. Porque também Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quanto à longanimidade de que esperava nos dias de Noé, em qual também preparava a arca, no qual poucos, isso 8, puderam ser salvos pela água. Então veja, o versículo 16 que nós lemos, 17, pelo que melhor é que padeçais. O evangelho, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho de sofrimento. Por quê? Porque a gente está lá no local de trabalho, aí vem um colega, ele debocha ali, fala uma orgia ali que ele fez, fala palavras torpes, nojentas, né? Efésios 4:29, não sai de vossa boca nenhuma palavra nojenta, torpe, palavrões, somente palavras que vêm do Espírito Santo, que são boas para edificação. Efésios 4:29, verso 30 diz: não entristeçais do Espírito Santo. Então, irmãos, nós vivemos num mundo de sofrimento. Nós temos que nos afastar de pessoa. Às vezes nosso salário é reduzido, que a gente vai ter que trabalhar em outro lugar.
Os apóstolos, eles foram afunelados, irmãos, até a morte do corpo físico. Eles foram afunelados, não adianta. Hoje a igreja em países como o Brasil, ela não é perseguida porque ela pratica mais orgias, mais embriaguez, glutonaria, religiosidade, hipocrisia do que o mundo. Então por isso que ela não é perseguida. Mas aqueles irmãos piedosos que se afastam dessa bagunça religiosa, a gente é perseguido, irmãos. A gente é. De forma velada, às vezes um lugar mais, outro menos. Então o evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho de sofrimento no corpo físico. Por quê? Porque a gente tipifica aqui nessa terra uma moralidade que não pertence a esse mundo, que vem dos céus. E a nossa esperança é estar com Cristo no novo céu e na nova terra. Então nós vivemos não para este corpo aqui, mas para um corpo glorificado que receberemos na ressurreição dos mortos. Sim, corpo glorificado nós só receberemos na ressurreição dos mortos. Mas e quando eu morrer nesse corpo? Ora, quando eu morrer, quando a minha alma se desligar, sair desse corpo, alguma coisa vai acontecer com essa alma. Adventistas, Congregação Cristã do Brasil, CCB, entre outros, dizem que a nossa alma vai dormir até que Jesus ressuscite o nosso corpo. Não é isso que acontece, irmãos. Não é. E a esperança do crente é a vida com Cristo imediatamente após a morte. E essa é a alegria do crente, irmãos. É por isso que sofremos tanto. Às vezes a gente está com o celular, quem tem redes sociais, eu não tenho redes sociais, para me privar de qualquer ambiente tóxico. Não é pecado ter redes sociais, mas eu não tenho, não vejo necessidade para me purificar cada vez mais. Mas às vezes nas redes sociais aparece uma foto sensual ali, o crente vira, passa para cima. A gente se abstém de tudo o que agrada a carne, mas entristece o nosso Senhor. Porque a gente o ama. E o que a gente mais quer é o nosso encontro com Ele. E logo após a morte estaremos com Ele, segundo as Escrituras, irmãos. Dê espaço para o Espírito Santo quebrar as barreiras e lhe mostrar isso, né? Então, é isso que Pedro está dizendo, que a gente sofre, né, irmãos? A gente sofre por causa do evangelho. Esse evangelho da prosperidade que Satanás ofereceu para Jesus, o líder do cristianismo, o exemplo. Deus olhou para Jesus e disse: esse é o exemplo. É assim que os homens deveriam ser. Satanás levou num monte alto e disse: toda a glória desse mundo, uma BMW, mansões, tudo isso eu te darei. Poder, governo. Não quero, obrigado. Então esse mundo ele é de Satanás, irmãos. Então a gente sofre, irmãos. E aí, como que a gente lida com isso? Verso de número 18, né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos injustos, para levar-nos a Deus. Foi morto na carne, mas vivo no espírito. Então, quando ele morreu na carne, lá na cruz, e nos levou a Deus, e hoje nosso nome está no livro da vida, o que aconteceu com Jesus? A carne morreu. Eles embalsamaram, botaram lá no túmulo de José de Arimateia, igual nós. O que acontece com nós quando a gente morre? Jesus é o primeiro, dentre muitos irmãos. Depois que ele morreu e ressuscitou, o que aconteceu com ele vai acontecer com nós. O que aconteceu com Jesus Cristo depois do primeiro segundo de morte vai acontecer com nós, irmãos. O que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo? Quando ele morreu e disse: está consumado, nós fomos enxertados nele. Enxertados. Passamos a ser o seu corpo. Atos capítulo 9. Por que me persegues, Paulo? Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo nós. Então, como Jesus sofreu, padeceu, os apóstolos sofreram, os primeiros irmãos foram trucidados por leões, queimados vivos, nós sofreremos, irmãos. Nós sofreremos nessa carne. Mas assim que Jesus morreu, os nossos pecados foram perdoados para nós que cremos no Senhor Jesus. João capítulo 17, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um. E oro por aqueles que ainda vão crer em mim, daqui a 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, para que eles sejam um conosco. Assim que nós cremos, nós nos tornamos um com Jesus. E o que aconteceu com Jesus depois da morte? O corpo foi para o cemitério, igual o corpo dos nossos irmãos que morrem, vão para o cemitério.
vão para o pó da terra. E o espírito dele, o que aconteceu? Vamos ver assim, vamos ver aqui. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus, assim que o corpo morreu, ele continuou consciente, normal de tudo. O corpo foi para o túmulo e ele foi dar uma volta lá no Sheol, Hades. Eu não vou usar aqui a nomenclatura, aqui os termos, né, porque é indiferente, mas ele foi ao mundo dos mortos, irmãos. Ao mundo dos mortos. Só que na Vulgata Latina, a partir da Vulgata Latina, Jerônimo, entre outras traduções, traduziram só como inferno, mas não é, a palavra em hebraico não é assim, tem mais palavras a serem colocadas, né, no mundo dos mortos. Mas Jesus saiu do corpo e estava consciente. O corpo está ali, ele aqui olhando para o corpo, ó. E aí ele desceu em milésimos de segundos, porque agora ele não está mais preso ao corpo, não está mais limitado ao tempo, desceu e pregou aos mortos. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que se nós padecermos por fazer o bem, nós vamos ter uma recompensa, um galardão. Perseveramos como os apóstolos perseveraram, os primeiros irmãos perseveraram. Antes do cristianismo apóstata aparecer, né? Os irmãos guardavam a fé, porque aguardavam um encontro com o Senhor Jesus imediatamente após a morte. Não é na ressurreição dos mortos, não. Porque só dorme ou morre o corpo. Continua. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando na longanimidade de Deus esperavam os dias de Noé, enquanto preparava a arca, no qual poucas isso 8 pessoas foram salvas. Então, todas aquelas pessoas que morreram, os seus espíritos estão em prisão. Jesus desceu lá e pregou a eles. Ué, eles não estão dormindo? Eles morreram. A água veio e matou todo mundo afogado. Mas eles não estão dormindo lá? Como é que Jesus pregou para a pessoa dormindo? Não, eles estão conscientes. Se eles estivessem dormindo, eles não iam ouvir a pregação. Jesus desceu consciente e eles estavam conscientes. E ouviu a pregação do apóstolo Pedro, irmãos. Então, nós estamos conscientes imediatamente após a morte. Lázaro e o rico, em Lucas capítulo 16, o anjo vem e recolhe. Os anjos vêm e recolhem o nosso espírito ou a nossa alma. Eu não vou aqui entrar na terminologia, na separação, né, da alma e do espírito. Nós somos um corpo, uma alma e espírito, ou uma alma, um corpo e um espírito, tanto faz a ordem dos fatores não altera o produto, e nós vamos ser trinos. Por mais que por um breve tempo nós vamos ser separados do corpo por causa do pecado de Adão, então embora nós ganhamos a vida eterna, a justiça tem que se cumprir, nós temos que ser separados desse corpo por um breve tempo por causa do pecado de Adão, mas esse corpo vai ressuscitar glorificado. E vai se conectar a alma e o espírito novamente para viver eternamente, assim como Jesus ressuscitou. Então Jesus, ele nos leva a viver uma vida santa, para imediatamente estarmos com ele no paraíso, irmãos, imediatamente. Vamos ler essa passagem do paraíso que está, deixa eu achar aqui. Bom, irmãos, lá na cruz, é Lucas 23, Jesus está lá sendo crucificado pelos nossos pecados. Nós vimos lá em Pedro que assim que ele morre, o corpo fica ali, desligado da alma dele. Agora ele não tem mais um templo, porque Deus quer, o jardineiro quer ser conhecido pela videira que é Cristo, e nós enxertado nela os frutos que nós der. Então, quando nós estamos andando nesse mundo aqui, dando fruto do Espírito Santo, o jardineiro, que é o Pai, está sendo conhecido em nós, irmãos. E o mundo pode ver a glória do Pai através do fruto do Espírito Santo em nós, que é a bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, paz, amor, fé, 9 frutos. É 9 evidências de um único fruto, que é o fruto do Espírito, irmãos. Bom, então nós vimos que Jesus, quando morreu, imediatamente ele continuou consciente, o corpo foi para o túmulo de José de Arimateia, e ele desceu e pregou aos espíritos em prisão, irmãos. Ele pregou consciente, e eles ouviram a pregação.
todo mundo consciente após a morte. Aqui em Lucas, antes disso acontecer, né? Antes de Jesus morrer e descer e pregar os espíritos em prisão, Lucas 23, eu falei, né? Verso de número 42. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, um dos ladrões da cruz se arrependeu de seus pecados e reconheceu Jesus como Salvador e pediu para lembrar dele no reino dele. Jesus responde: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, imediatamente após a morte, o ladrão da cruz não ia dormir, ele ia para o paraíso. Ele ia estar consciente lá. Ele não ia ficar num sono eterno da alma lá até... Eterno não, né? Até a suposta ressurreição. Não. Ele ia imediatamente estar com Jesus no paraíso. Ele ia participar das glórias eternas. A glória de Jesus começa imediatamente após a morte. Então, alguns tentam colocar vírgula, tirar vírgula e dizer que é depois da ressurreição. Não, é imediatamente o texto está dizendo. E Paulo, irmãos, confirma que é imediatamente após a morte, em Filipenses capítulo 1, se não me falha a memória. Eu vou achar aqui o texto, não vou dar pausa ali, que é rapidinho. Filipenses capítulo número 1, né? O apóstolo Paulo, ele fala que imediatamente, ele confirma, porque o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele vai confirmar o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Então, nós vimos que lá em Pedro, nós levamos uma vida piedosa e carregamos o sofrimento de Cristo. Neste corpo aqui, nós entregamos a carne ao sofrimento porque nós almejamos imediatamente estar com Cristo após a morte do corpo. O corpo vai morrer ou vai dormir no pó da terra por um tempo, depois ele vai ser ressuscitado, mas enquanto isso nós estamos conscientes, interagindo com os anjos, interagindo com o Senhor Jesus, nós fizemos parte do corpo dele, estaremos com ele. Filipenses capítulo de número 1, verso, deixa eu ver aqui, verso 23, Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Então Paulo, ele está orando pela igreja, só que ele recebeu a sentença do Senhor Jesus que ele ia morrer como um mártir. O corpo ia morrer, ia para o túmulo. Mas o espírito não, o espírito ia para o paraíso, consciente. Porque Jesus, quando morreu, deixou o corpo aqui na terra e desceu e falou. Ele pregou, ele conversou, ele anunciou aos presos. Não estavam dormindo, estavam presos. Estavam presos. Nós lemos lá em 1 Pedro, né, capítulo 3, que eles estavam presos. Os espíritos presos em prisões, né? Presos em prisões, né? E Jesus pregou para eles. Não diz que ele pregou os espíritos dormindo. E aqui 1:23 diz assim, ó. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Então, partir é o quê? Estar com Cristo. Então, quando a gente parte, a gente está com Cristo. Verso 22. Mas se eu viver na carne e me der fruto, se eu continuar mais tempo nesse corpo e ganhar mais almas para Jesus, se eu viver na carne e me der frutos da minha obra, não sei o que hei de escolher. Mas eu estou em aperto, tendo desejo, preferindo partir e estar imediatamente com Cristo, que é infinitamente melhor. Então, imediatamente nós estamos com Cristo. Assim que nós partirmos desse corpo, nós estamos com Cristo. Ele não disse partir para dormir e ficar dormindo ali até Jesus vir e me acordar e me botar no meu corpo. Jesus desceu aos espíritos, aos lugares baixos, ele desceu às prisões onde os espíritos estavam aprisionados, não dormindo, e pregou a eles, irmãos. Oh, coisa linda, irmãos. Coisa gloriosa, irmãos. Imediatamente, irmãos, imediatamente. Nós temos a parábola do rico e do Lázaro, né? Que os anjos, vamos ler
a parábola do rico e Lázaro, que não é uma parábola, embora o título atribua como parábola, o título foi acrescentado por copista, né? Os títulos não tem nas escrituras, os copistas, perdão, acrescentaram. Deixa eu dar um pause aqui para achar o texto. Bom, irmãos, o texto diz o seguinte, ó. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Ó, o corpo foi sepultado. Morreu o rico, o que aconteceu com ele? Foi sepultado, igual a Jesus. Quando morreu, ele foi sepultado. Simples, né, irmãos? A gente não precisa de 10 cursos de teologia, nem nada. É só um coração quebrantado para o nosso Senhor Jesus. Então, Jesus morreu, corpo fica apodrecendo, se decompondo. Mas o espírito? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, os anjos, irmãos, quando nós morremos, imediatamente eles nos recolhem, irmãos. No caso do mendigo, levado para o seio de Abraão. Ou hoje para o paraíso, né? Que Jesus Cristo inaugura com o ladrão da cruz o paraíso. Que não é o mesmo lugar do seio de Abraão. O seio de Abraão foi recolhido e levado para o paraíso. O seio de Abraão ficava as pessoas que morriam em fé ou por fé em Deus. Eles ficavam no seio de Abraão. E quando o Senhor Jesus morreu, ele recolheu o seio de Abraão e levou para o paraíso. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o mendigo e foi sepultado. Então o corpo do mendigo foi hoje para o caixão, né? Mas e a alma? E no inferno ergueu os olhos. Não foi o corpo, porque o corpo foi sepultado. Então foi a alma, ou o espírito. Ou os dois, né? Os dois estão interligados, não se separam. E no inferno ergueu os olhos em tormento. E viu ao longe Abraão. E disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque, porque estou atormentado em chama. Veja, a alma do rico está consciente. Sendo isso aqui uma parábola ou não, e nós entendemos que não é. Mas tudo bem, sendo ou não, a mensagem é a mesma: consciência após a morte. A mensagem é a mesma: consciência após a morte. Então nós não dormimos após a morte. Nós estamos conscientes. A nossa consciência nos acompanha. Ela não fica com o corpo ali, fica só o cérebro em decomposição. Junto com os demais membros. A consciência nos acompanha. Então está consciente aqui, irmãos. E os anjos trabalham recolhendo as almas, seja para a vida eterna, seja para a morte eterna. Os que vão para a morte eterna, conscientes, como nós já vimos desde lá do primeiro texto, que é 1 Pedro 3, eles ficam no inferno. Depois, lá em Apocalipse 21, quando o Senhor Jesus ressuscitar esses espíritos ou essas almas que estão lá reclamando no inferno, estão lá reclamando, conscientes, ele vai lançar essas almas juntamente com a besta e o falso profeta, o anticristo, no lago de fogo e enxofre. A morte e o inferno, diz lá em Apocalipse, leia 21 e 22, lá diz assim, ó, a morte e o inferno, depois vem novos céus, nova terra, mas vou ficar no foco da mensagem aqui. A morte e o inferno e todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então o inferno, que é o lugar dos espíritos mortos hoje, sem Cristo, sem salvação, vai ser lançado no lago de fogo, onde já está, conforme diz o texto lá em Apocalipse, a besta e o falso profeta, que na grande tribulação foram mortos e lançados lá. Então veja que ele está consciente aqui, irmãos. Como nós lemos em Filipenses, capítulo 1, verso de número 23, Paulo diz: imediatamente com Cristo. Porque morrer é infinitamente melhor, porque estarei imediatamente com Cristo. Eu não sei o que faço. Se eu ficar, é muito bom, porque eu vou ganhar almas. Mas se eu morrer, porque ele havia ganhado a sentença de morte, é imediato, igual o ladrão na cruz. Morreu para isso.
Então os anjos fazem essa seleção. 1 Coríntios capítulo 5, eu acho. Não, 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler, irmãos, o texto. Acho que eu acho rapidinho, sem precisar dar pausa aí. 2 Coríntios capítulo 5. Vou ler o verso de número 6, 2 Coríntios 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos nesse corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então, enquanto nós estamos nesse corpo, nós temos o Espírito Santo. Atos capítulo 1, eu vou para o Pai, ele ressuscitou dos mortos, ele trabalhou, ele viveu de forma dinâmica e produtiva em espírito, enquanto seu corpo estava aqui, como nós lemos lá em Pedro. Então ele ressuscitou, pegou o seu corpo de volta e apareceu aos discípulos. Comeu peixe. Atos capítulo 1, 2 e 3. Vai lendo lá que você vai ver, porque não estender muito o vídeo, né? Ele comeu, ele transpassou parede sem abrir a porta, porque o corpo estava glorificado, embora era físico. Então, hoje nós estamos ausentes de Cristo. Por quê? Por causa desse corpo de pecado. Mas quando ele for desfeito pelo arrebatamento, for transformado, ou pela ressurreição, aí nós vamos estar presentes de Cristo. Nós vamos estar com Cristo. Hoje ausente por causa desse corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz que carne e sangue não pode entrar no reino dos céus. Então o corpo tem que ser transformado primeiro, que vai acontecer após a morte ou antes da morte, se o arrebatamento acontecer antes de nós morrer. Então vamos lá. Porque estando sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, vivemos ausente de Cristo. Por isso que Paulo diz em Filipenses 1, eu quero é morrer, para imediatamente estar consciente com o meu Senhor. Verso 7, porque andamos por fé, pelo Espírito Santo que nos habita e nos faz crer, nos revela a palavra, nós temos o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo. Mas, quando nós for ressuscitado, nós vamos tocá-lo. Nós vamos conhecer, como diz 1 Coríntios capítulo 13, no final, nos últimos versos, nós vamos ter a mente de Cristo. Como ele nos conhece, nós iremos conhecê-lo. Imagina. Eu nem pensei, ele já sabe o que eu vou pensar. Assim nós o conheceremos quando nós tiver o outro corpo. Então, porque estando sempre de bom ânimo, sabemos que, por enquanto, nesse corpo, vivemos ausente do Senhor, né? Filipenses 1, 23. Morrendo, estou imediatamente com Cristo, consciente. Verso de número 7, 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Irmão, fala a verdade, tu deseja deixar esse corpo ou quer viver mais tempo? Se tu quer viver mais tempo é porque tu não entendeu ainda. Por causa dessas mentiras, dessas más doutrinas, dessa confusão religiosa, tu não recebeu do Espírito Santo a alegria da salvação, estar com Cristo imediatamente consciente. Meu Deus do céu, meu irmão. Meu Deus do céu. Mas temos essa confiança e desejamos, é um desejo emocional. Por fé, nós sabemos que vamos estar com Cristo. Mas, e por desejo, irmãos? Eu sei que eu vou estar com Cristo, mas e os desejos? Os sentimentos? Que texto lindo! Mas temos essa confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Para habitar com o Senhor, irmãos. Então, imediatamente após deixarmos esse corpo, nós não vamos dormir, irmãos. Nós vamos habitar com o Senhor, irmãos. Mateus capítulo 13, 39, vai dizer que o Senhor enviará os seus anjos e recolherão os seus escolhidos. E também enviará os anjos e recolherão os ímpios. E lançará no fogo que nunca se apaga, e levará para si os seus escolhidos, irmãos. Então, cada alma que morre, ou cada espírito que morre, imediatamente está diante do Senhor consciente, ou diante dos demônios no inferno, também consciente, irmão.
Essa é a alegria da nossa salvação, irmãos. Suspirar, o último suspiro, e estar com Cristo imediatamente. Quanto engano, quanta mentira, irmãos. Que o Espírito Santo te encha dessa alegria, em nome do nosso Senhor Jesus. Gostou desse vídeo, irmãos? Então compartilhe, se inscreva no canal, toque no sininho, ajude nós a divulgar essas mensagens para o nosso Senhor Jesus Cristo, para conforto e consolo dos nossos irmãos.